Então, no vídeo passado, a gente construiu a ideia de diferenciabilidade para funções de duas variáveis e também vimos que se ela for diferenciável, ela é contínua naquele ponto, ou se ela for diferenciável em todo domínio, ela é contínua em todo domínio, né? Claramente. Agora a gente vai verificar algumas coisas interessantes. Então, se ela for diferenciável em x0, y0, isso vale se ela for diferenciável em qualquer xy, tá? Qualquer ponto do domínio, ela admite derivada também em qualquer ponto do domínio, tá? Observe que a gente está fazendo para x0 e y0 qualquer. Então, se ela for diferenciável em todo x0 e y0 do domínio, então ela é contínua em todo domínio, etc, etc, derivada, etc. Tá? Vamos lá. A gente já tinha definido o, a ideia da função e de hk, tá? Então tá no vídeo passado. E a gente sabe que esse cara aqui, ele dá zero se ela for diferenciável. Então, vamos fazer o seguinte. Como a gente sabe que ela é contínua em todo o domínio, né? Se ela for diferenciável em todo o domínio, aqui, observe que, na verdade, a gente está fazendo em x0 y0, né? A gente foi suposto, a nossa hipótese é que ela é diferenciável nesse ponto, e a gente quer chegar que ela admite derivadas nesse ponto também. Só que foi visto no teorema passado que se ela admite derivada nesse ponto, ela é contínua nesse ponto. Então, o limite com esse limite aqui, né, do hk quando tende a 0, 0, ele tem que ser igual para todos os caminhos que a gente fizer nesse espaço. Então, se a gente fizer o caminho em que a gente fixa o k como zero e varia o h, esse cara tem que dar o mesmo, pois ele é contínuo naquele ponto. Ele tem limite naquele ponto, né? Desculpa que é zero, né? Certo? Então, observe, por causa daquele teorema, como ele é contínuo, ele tem um limite naquele ponto lá. E aí a gente vê que nós temos, então, como o h é zero, essa norma aqui, o k é zero, desculpa, essa norma aqui, ela é raiz de h ao quadrado, que é o módulo de h. Então, nós temos o módulo de h tendendo a zero de f de x0 mais h. Então, nós temos isso daqui. Observe que agora virou uma função de uma variável, né? Então, veja que nós temos agora o que a gente tinha definido anteriormente no vídeo. Então, isso daqui é o que? Esse cara aqui, esse aqui é zero, né? Desculpa, esse aqui é zero. E lembra que a gente sabe a outra maneira de escrever. Essa norma aqui já não existe mais, esse módulo aqui não existe mais, desculpa, que a maneira equivalente que a gente tinha era isso daqui igual a A. Então, nós tínhamos isso daqui, e veja que isso aqui é claramente a derivada parcial da função f em relação ao que? Ao x. Veja que agora é o x que está variando aqui. Veja? Então, isso aqui é a derivada parcial em relação a x. Então, a gente achou o valor de A, desculpa, né? No ponto x0, y0, que a gente está variando esse ponto. Derivada, aí esse limite aqui que a gente obtém é o valor da derivada em relação a x
avaliada no ponto x0, y0. Então, a gente encontrou que se a função f de x, y, ela for derivável nesse ponto, então o coeficiente a ela é a derivada em relação a y variada no ponto x0, y0. E de modo semelhante, vocês podem tentar em casa, o b é em relação a y, avaliado em x0, y0. Então a gente determinou os dois coeficientes a e b, seguindo a hipótese, né, de que ela é diferenciável. Então, se ela é diferenciável, ela implica que ela é contínua, e se ela é contínua, ela tem limite nesse ponto x0, y0 que a gente está avaliando, e se ela tem limite nesse ponto, a gente observa que os coeficientes a e b desse e de hk vai ser a derivada parcial em relação a x ou a y avaliado no ponto x0 e y0. Veja que se f não for diferenciável, então tudo que a gente construiu aqui não é válido. Tá? Então, para concluir, a gente vê que o limite de h e k variando em 0,0 desse e de hk, supondo que ele é diferenciável, isso daqui vai ser igual a... Então, esse limite aqui deve existir, né, e ser zero. Bom, se ele é zero, ele existe, né? Então, veja que se isso não for satisfeito, ou se essa função não admitir as derivadas parciais em relação, no ponto de 0, y0, então ela não é diferenciável. Então, aqui veja que a gente tem um artifício muito grande para verificar se funções são diferenciáveis. E se ela é diferenciável, ela tem um pacote todo atribuído a ela, né? De ser contínua, de ter derivada parcial naqueles pontos, tanto a derivada de x e tanto a derivada de y. Veja que se uma das derivadas não existirem em relação a x ou em relação a y, essa função não é derivável, não é, diferenciável. Porque, porque quando a gente está construindo aqui, a gente admite que ela é diferenciável, e se ela é diferenciável, ela é contínua. Então, se ela não tiver alguma dessas derivadas, então significa que ela não é contínua. E se ela não é contínua, então ela não vai ser derivável. Tá? Então, vamos fazer um exemplo para a gente observar como isso funciona. Vamos verificar se x e y é diferenciável em todo o domínio, tá? Então, qual que era a ideia? Era verificar se ela admite derivada parcial. Então, vamos ver se ela admite derivada parcial no ponto, e no caso, o ponto é todo domínio. Vamos ver se essa aqui, em relação a x, existe para todo xy. Então, a gente tem 2xy, e a derivada parcial em relação a y, ela é x ao quadrado. Então, veja que ele existe para todo ponto, né? Não tem nenhuma restrição aqui. Então, isso já foi satisfeito. E agora, vamos ver esse cara aqui. Então, ele é o f de x0. x0 não, né? Agora é todo domínio. x mesmo, qualquer x, mais h, y mais k, menos o x e o y, menos a derivada de f em relação a x, h menos a f em relação a y, k. Isso aqui tudo, já vamos dividir. Eu vou colocar, toma o limite aqui para 0, 0, tá? Só para não ficar escrevendo muito. Então, esse aqui tem que ser zero. Mesmo que as derivadas existem aqui, esse limite pode não existir, tá? Pode não ser zero. Então, pode ser que ela não é diferenciável.
Na verdade, desculpa, né? Mais para frente vai ter um teorema que vai dizer que é suficiente ter essa derivada aqui, tá? Que ela já vai ser diferenciada. Veja que nesse momento, essa condição aqui até agora, sem o próximo teorema que a gente vai demonstrar depois, o que a gente tem é que ela é necessária, tudo bem? Mas mais para frente ela vai ser suficiente já para a gente dizer. Esse E de K aqui, então quando a gente calcula isso daqui, vai ser então x mais h ao quadrado, y mais k, menos x ao quadrado y, menos 2xy h, menos x ao quadrado k. Isso daqui a gente consegue deixar... aqui eu só vou copiar, tá? Porque fica meio grande. Que eu estou pegando aqui do livro do Guidoriz, tudo bem? Vocês podem dar uma olhada lá. Mas vamos lá, isso aqui vai ser HK, não vamos desenvolver não. Aqui no caso a gente teria que desenvolver, daí é x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. E aí a gente teria que multiplicar, né, por y mais k. E aí a gente vai desenvolvendo e a gente chega 2xhk mais h ao quadrado, y mais h ao quadrado k. E aí, observe uma coisa interessante, que é o seguinte. Essa razão aqui, existe um teorema que diz o seguinte: se temos uma função f de x e outra h de x, se essa aqui dá zero quando tende para alguma coisa, essa daqui é limitada, então a função produto aqui ela é limitada. E a gente vai observar isso aqui quando a gente for desenvolver isso, tá? Veja que, por exemplo, se a gente fizer... Vamos colocar o k como zero, tá? A gente vai limitar ele a zero, porque veja que se a gente quer o maior número possível, então esse aqui tem que ser o menor, né? E esse outro aqui, bom, tem que ser os maiores possível, né? Esse aqui tem que ser maior, quanto maior, esse maior seria o valor. Essa seria a ideia. Então vamos colocar um t aqui variando. E aí isso daqui seria t módulo de t. Então veja que isso daqui, ele fica limitado entre menos 1 e 1. Porque se isso daqui for positivo, se a gente tiver um t para os positivos, nós teremos o maior que 1. Menor ou igual a 1, né, no caso. Se ele for negativo, a gente vai ter lá para os lados do menos 1. Seria uma função, no caso, não seria nem menor ou igual, né? Mas também serve essa desigualdade, né? Ela é limitada também. Isso aqui seria uma função de que se t é maior que zero, é 1. Se t é menor ou igual a zero, menor ou igual a zero não, desculpa, 1, né? Tudo bem? Com H e o K diferente de zero, porque não dá para ser zero. Então a gente vai ter isso aqui e vamos colocar lá naquele quociente de Newton, naquele quociente lá, quando nós temos uma função de uma variável chamada quociente de Newton, que é o limite da derivada. Então a gente teria, vou colocar aqui, então aqui eu coloquei o resultado, aí eu só distribuí, né, separei esses termos, e a gente vai analisar o seguinte. Observe que a gente pode colocar 2xk no primeiro ali, ficando h sobre a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Observe que, segundo aquele teorema, quando a gente tender para 0, 0, entendeu? O k para 0 e o h para 0, veja que esse cara aqui é 0 e esse cara aqui é limitado, né? Para aquela análise que a gente fez. E veja que também as mesmas coisas ocorrem para os outros termos. Aqui eu só peguei a norma do vetor, tá? Do vetor HK.
Então, só peguei aquela norma ali, tá? Ah, então, esse aqui também tende a zero, né? Esse aqui é limitado. E a mesma coisa com o último. Só que dessa vez a única diferença é que em vez de H é o K, né? Mas é a mesma coisa. Vocês podem fazer a mesma análise que vocês vão concluir isso. Então, veja que todos os termos aqui, eles vão tender a zero. Então, isso daqui é zero realmente. E aí, segundo aquelas duas, até o momento, aquelas duas condições necessárias para que ele seja diferenciável foram satisfeitas, que eram a f tem que ter a derivada parcial no ponto x 0, y0, no caso, o ponto x0, y0 é todo domínio, então é xy, e aquele limite daquele quociente também que tem que dar zero. Mais para frente a gente vai demonstrar que só tendo a derivada parcial em relação a x e a y no ponto x0, y0 já faz com que a função seja diferenciável, tá? Então essa aqui foi a ideia.